7 anos de fartura e 7 anos de crise. O significado do sonho de Faraó tinha a ver com o que Deus haveria de fazer na terra de acordo com a sua vontade soberana. A passagem bíblica em que José interpreta o sonho de Faraó revela o poder de Deus no governo da história e prova como o propósito divino muitas vezes é cumprido da forma mais improvável. E neste vídeo nós falaremos exatamente sobre isto. Nós vamos entender como que pelo poder de Deus José interpretou o sonho de Faraó. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações para você ser avisado de novos estudos bíblicos por aqui. A Bíblia registra o episódio em que José interpretou o sonho de Faraó lá no livro de Gênesis no Antigo Testamento. De acordo com o texto bíblico de Gênesis capítulo 41, certa noite Faraó sonhou 2 vezes e aqueles sonhos perturbaram o monarca do Egito. Pela manhã, Faraó convocou todos os magos e sábios do Egito para que eles pudessem interpretar os seus sonhos. Naquele tempo, os reis tinham à sua disposição alguns sábios, magos e feiticeiros para aconselhá-los em questões decisivas. Inclusive, parte importante do papel dessas pessoas era interpretar sonhos. Mas no caso de Faraó, nenhum de seus sábios foi capaz de revelar o significado de seus sonhos. Isso obviamente deve ter deixado Faraó ainda mais perturbado. Isso porque na antiguidade, os povos do Antigo Oriente Próximo acreditavam que os sonhos podiam servir como presságios do futuro e trazer mensagens dos deuses. Além disso, em culturas como a egípcia, por exemplo, os monarcas eram identificados como divindades ou pelo menos representantes dos deuses. Então, quando um rei tinha um sonho, geralmente a mensagem desse sonho era sempre recebida com grande importância. Na sequência, a Bíblia diz que Faraó sonhou e em seu sonho ele estava de pé junto ao rio. Esse rio, obviamente, era o rio Nilo que banhava as terras egípcias. O rio Nilo, inclusive, era o símbolo da fertilidade do Egito. Ele era a fonte da vida para aquele povo que dependia principalmente da agricultura para sobreviver. Então, no sonho de Faraó, 7 vacas gordas e vistosas subiram do rio e começaram a pastar entre os juncos. Depois, do mesmo rio, saíram mais 7 vacas, mas dessa vez elas eram magras e feias. Essas vacas foram para junto das outras vacas à beira do rio Nilo, e algo muito estranho aconteceu. As vacas magras comeram as 7 vacas gordas, e mesmo após tê-las comido, as vacas magras continuaram magras e feias. E com isso, Faraó acordou imediatamente. O texto bíblico também informa que na mesma noite Faraó voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez, ele viu 7 espigas de trigo graúdas e boas que cresciam no mesmo pé. Mas na sequência, brotaram outras 7 espigas de trigo que estavam mirradas e queimadas pelo vento oriental. Então, novamente, algo improvável aconteceu. As 7 espigas graúdas foram engolidas pelas 7 espigas mirradas. Mais tarde, quando os sábios de Faraó não puderam interpretar os seus sonhos, o chefe dos copeiros da corte contou a Faraó que havia conhecido na prisão um jovem hebreu que interpretava sonhos. Então, rapidamente, Faraó mandou trazer José, que estava no cárcere. E para se apresentar a Faraó, José precisou se barbear e trocar de roupa. Embora para a maioria dos povos do Antigo Oriente Próximo, incluindo os hebreus, a barba fosse valorizada como sinal de honra, os egípcios tinham um costume diferente quanto a isso. Por esse motivo, os homens egípcios sempre estavam completamente barbeados. Já diante de Faraó, José escutou o sonho que o rei do Egito havia tido, e também soube que ninguém havia sido capaz de interpretá-lo. Faraó também afirmou que tinha chegado ao seu conhecimento que José tinha a capacidade de interpretar sonhos. Mas nesse ponto, José tirou o foco de si mesmo e apontou para a soberania divina. José afirmou que dar a interpretação de um sonho não era algo que dependia dele, mas do Senhor. Se alguém poderia dar a Faraó a verdadeira interpretação de seu sonho, esse alguém era Deus. E dessa forma, a interpretação do sonho de Faraó jamais foi uma exibição das habilidades de José, mas uma manifestação do poder de Deus.
Em seguida, após esclarecer essas coisas, José disse a Faraó que na verdade ele havia tido um único sonho. E nesse sonho havia sido revelado a Faraó o que Deus haveria de fazer. Dessa forma, na interpretação do sonho de Faraó, José revelou que as 7 vacas gordas e as 7 espigas graúdas significavam 7 anos, da mesma forma como as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas também significavam outros 7 anos. A diferença era que as 7 vacas gordas e as 7 espigas graúdas representavam 7 anos de muita fartura que estavam por vir sobre o Egito. Por outro lado, as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas representavam 7 anos de muita fome que fariam com que os 7 anos de fartura fossem esquecidos. José também explicou que o fato de Faraó ter sonhado 2 vezes significava que Deus já havia decidido aquela questão e se apressava em realizá-la. Em outras palavras, isso era um indicativo de que nada poderia impedir que o decreto de Deus fosse executado. Mas em seguida, mediante a sabedoria de Deus, José também informou a Faraó o que deveria ser feito para que o Egito conseguisse atravessar aquele período de fome. Faraó então ficou admirado com o plano relatado por José e reconheceu que não haveria ninguém mais sábio e criterioso do que o próprio José para guiar o Egito durante aquele tempo. Nesse ponto, o texto bíblico deixa claro que Faraó percebeu que em José estava o Espírito Divino. Ele entendeu que havia sido o próprio Deus quem revelou a José todas aquelas coisas. Isso significava que Faraó havia reconhecido que José agia sob o poder de Deus. E foi assim que José foi colocado como governador de todo o Egito. É verdade que nós não sabemos o grau de entendimento que o pagão Faraó teve a respeito da pessoa do único e verdadeiro Deus que agia através de José. Mas sem dúvida, toda aquela situação significou uma grande derrota para os deuses egípcios representados pelos sábios de Faraó. Na verdade, em tudo aquilo Deus estava tornando mal em bem e cumprindo seu propósito soberano de salvar a família da aliança. O seu propósito de preservar a descendência de Abraão para o louvor da glória do seu nome. E se você gostou deste vídeo, compartilhe ele com mais alguém. E deixe também o seu comentário falando sobre o que você consegue aprender no texto bíblico que registra como José interpretou o sonho de Faraó.